Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos a oração de São Tomás de Aquino. Criador inefável, Tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da Tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da Tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija ao próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes, concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos estudando, então, a primeira parte do Catecismo da Igreja Católica, que está dividida em duas sessões. A primeira grande sessão, ela fala sobre eu creio, nós cremos, né? E a primeira parte é toda sobre a profissão de fé. E essa primeira sessão ainda está dividida em 3 capítulos, né? Já vimos o primeiro capítulo dessa primeira sessão, da primeira parte, e agora nós vamos continuar estudando o segundo capítulo. Estamos agora no número 56 do Catecismo da Igreja Católica. Nos números anteriores, nós falamos sobre as grandes etapas da revelação. Vimos a primeira etapa, que vem desde a criação do mundo. Então, o Catecismo aqui nos ensinar que, quando Deus cria o mundo, Deus também deixa um pouco dele nos seres vivos. Não só nos seres humanos, no ser humano, mas nos seres vivos também. De modo que é possível, sim, contemplar a presença de Deus em todo o criado, na ordem do criado, em tudo que a gente vê no cosmos. E qual foi a primeira grande aliança? Foi feita com Noé. Então vamos agora para a segunda grande etapa da aliança que Deus faz com os seres humanos. E a aliança com Noé, na verdade, ela inaugura essa aliança. Ela inaugura a economia divina, a economia da salvação. O que é essa economia? Só relembrando, porque nos vídeos anteriores nós já vimos isso. Tudo aquilo que diz respeito à história da salvação, né? Desde a criação do mundo até a pessoa de Jesus Cristo. Então, o termo que se utiliza em teologia é chamada de economia da salvação. Todas as etapas da salvação juntas formam essa economia da salvação, o jeito com que Deus age através dos seres humanos para salvar o próprio homem, né? Então, aliança com Noé, número 56. Vimos que pelo pecado de Adão e Eva, entra o que no mundo? Entra o pecado, claro, né, pela desobediência, e entra a desordem. Porque Adão e Eva eram o símbolo de toda a humanidade que já existia naquela época, mas que vivia em plena harmonia. Não só em harmonia consigo, mas em harmonia também com Deus. Aí é o nosso jeito de ver, o nosso jeito cristão de entender. Quando entra o pecado, essa unidade do gênero humano entre si e com Deus, ela acaba sendo desfeita, diz o Catecismo da Igreja Católica. Mas, do mesmo jeito que Deus não permitiu que o mal ele destruísse Adão e Eva, ele vai então intervindo na humanidade. Então nós temos aí o dilúvio, né, onde através de Noé, Deus vai chamar as várias nações para retomarem o seu caminho. Homens esses que utilizaram de forma errada o grande dom da liberdade que Deus lhes dera. Quando utilizaram o mal, acabaram trazendo a maldade para si mesmos, a destruição para si, não para Deus. Deus ensinou a usar a liberdade de forma correta, mas usaram de forma errada. Então é somente culpa do ser humano tudo o que aconteceu. E Deus continua intervindo nos diversos reagrupamentos dos homens. Se reagruparam por países e línguas, se reagruparam por famílias, por nações. Então, não se tornaram mais um único gênero humano, uma única família humana
mas várias nações, várias línguas que se dividiram aí pelo mundo. Do ponto de vista da espiritualidade, nós vemos isso como fruto do pecado, né? Bom, então, esta ordem, né, que ao mesmo tempo é cósmica, social e religiosa da pluralidade das nações, Deus permitiu, né? Então, nessa desordem que o pecado cria, existia, porém, entre os seres humanos uma certa ordem. Por quê? Eles se reagrupam por países e línguas, se reagrupam por famílias ou tribos, se reagrupam por nações. Então, a desordem, ela não é completa, ela não destrói o ser humano, mas ela causa uma ferida. E essa certa desordem, Deus permitiu para quê? Para limitar o orgulho da humanidade decaída. Porque o catecismo diz que o fato de não serem mais um gênero humano unido devido ao pecado, isso também não permite com que o orgulho do homem o destrua ainda mais, tendo em vista que só há unidade quando nós estamos unidos perfeitamente em Deus. Aí nós nos compreendemos. Mas quando existe uma desunião do projeto de Deus, os seres humanos, por mais que busquem essa unidade, nunca vão conseguir, porque o orgulho, ele está sempre chamando o homem a ver o outro como um seu inimigo, a ver o outro país como um seu inimigo, e não como um amigo, ou seja, como algo a ser combatido e não como alguém a ser servido como um irmão. Então, isso, de certa forma, coloca um limite do pecado para que ele não destrua, para que o ser humano não se junte para se autodestruir ainda mais. Então, digamos que essa seja a leitura que faz o Catecismo da Igreja Católica, do fato de Deus permitir que uma certa ordem exista dentro da desordem, exatamente para limitar a autodestruição que o homem faz a si mesmo, né? Mas Deus vai intervindo nessa perversidade, para que o homem não seja unânime, diz aqui o Catecismo, na sua perversidade. Como pretendia, por exemplo, na Torre de Babel. Os homens pretendiam se unir para construir uma torre que chegasse até o céu, porque eles queriam ser iguais a Deus. A Torre de Babel é o símbolo do quê? Do homem que tenta se unir na sua perversidade, mas também não dá certo. Não dá certo porque a perversidade e o mal não conseguem se unir. A todo momento que alguém procura se unir para fazer o mal, no fundo, eles se autodestroem, acabam se desunindo. Então, aquela maldade não vai destruir totalmente o ser humano, né? Então, Deus age até naqueles momentos mais desastrosos, mas para salvar o ser humano, de qualquer forma, na medida que o ser humano vai se abrindo, né? E no número 58, então, ele vai dizer, de modo que a aliança que Deus deseja fazer com a humanidade, através de Noé, que inicia toda a aliança do Antigo Testamento, que é uma aliança provisória, ela vai durar em todas as nações durante todo o período, até que aconteça a proclamação universal do Evangelho. Até que o Evangelho consiga chegar em todos os corações. Então, essa aliança com Noé, ela chegou à sua plenitude, à sua perfeição em quem? Na pessoa de Jesus Cristo, né? Que é o Filho de Deus, que é a aliança perfeita. Mas essa aliança só vai chegar ao seu término perfeito, completo e pleno, quando de fato a proclamação da palavra de Deus conseguir chegar em todos os corações. Enquanto não chegar em todos os corações, essa aliança ainda não chegou à sua plenitude. Então nós estamos esperando que Jesus volte para que essa aliança, iniciada com a humanidade em Noé, mas chegada à plenitude na pessoa de Jesus Cristo, que é a aliança plena, perfeita e definitiva, ela possa conseguir atingir todos os corações também. De modo que a Bíblia, por exemplo, ela venera muitos justos do Antigo Testamento, né? Por exemplo, cita aqui o Catecismo número 58, o justo Abel, o rei sacerdote Melquisedeque, que é a figura do próprio Cristo, os justos Noé, Daniel e Jó. Então a Sagrada Escritura tem esses personagens com um alto grau de santidade, porque apesar da perversidade, da maldade, da corrupção apresentada ali, por exemplo, em todo o Antigo Testamento até a vinda de Jesus, eles conseguiram, através da aliança que Deus faz com Noé, e relembrando essa aliança com Noé, conseguiram viver plenamente essa aliança e atingiram um grau de santidade. Foram a ponte entre Deus e o ser humano na sua época. Permitiram ser usados com Deus, né? Na expectativa de que, mesmo sem eles entenderem, mas na expectativa de que um dia viesse Jesus Cristo, como diz São João, que reunisse na unidade todos os filhos de Deus
disperso em todos os lugares da terra. Jesus é o centro da unidade, né? Então, peçamos pela intercessão de Nossa Senhora que nós vivamos essa aliança que Deus fez conosco, na pessoa de Jesus, através do santo batismo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.